O caminho de Londrina veio parar em uma rodovia que corta a Zona Norte, dá acesso a vias importantes da cidade e conta com inúmeros empreendimentos familiares. Carlos João Strass, alemão, pioneiro de Londrina, trabalhador da Companhia de Terras Norte do Paraná, agricultor, comerciante e homenageado na nomenclatura de uma das principais rodovias da cidade. Carlos nasceu em 1900, no sul da Alemanha. Aos 27 anos, veio para o Brasil trabalhar na empresa que o responsabilizou pelo desbravamento das estradas, que hoje ligam os estados de São Paulo e Paraná. Foi em Londrina que ele conheceu a esposa Olga. O casal celebrou o primeiro matrimônio da cidade e tiveram 4 filhos. A história dele começa aqui para o Brasil, né? Começa em 1927. Ele, na verdade, nasceu em 1900, na Alemanha, no sul da Alemanha. Numa casinha que existe ainda até hoje. Às vezes, quando a gente vai para a Alemanha, a gente ainda visita, né? Ela é um restaurante. E daí, em 1927, ele veio para o Brasil, né? De navio. Depois de uns anos, ele veio para Londrina para ajudar a desbravar, né? A cidade. Ele trabalhava na Companhia de Terras do Norte do Paraná. E ele trabalhava na abertura de estradas, de ruas, né, de loteamentos. Porque o Heimtal, o Emmental, ele é 2 anos mais velho que Londrina. João Strass é considerado o fundador do Heimtal, que significa Morada do Vale ou Vale dos Alemães em alemão. Essa história data antes da fundação de Londrina. Foi em 1929 que os pioneiros alemães se estabeleceram no local, que em 2012 foi incorporado à cidade. Foi aqui que a família Strass se firmou e onde Carlos João faleceu em 1982. O pessoal vinha para cá primeiro, tinha, parece que um lugar que era até construído com palmito, né? Para eles receberem as famílias que vinham, e daqui elas eram orientadas onde seria o lote definitivo delas. Foi aqui nesse local que o casal montou uma venda, uma espécie de armazém, e comercializavam produtos. Lá na Alemanha, o pai de Carlos João também era comerciante. Aqui no Brasil, essa cultura do empreendedorismo se manteve viva na família e reflete também na rodovia, que futuramente levaria o nome do pioneiro. Foi construído há 57 anos, então eu tinha 2 anos quando aqui foi construído. Foi para substituir o primeiro armazém, que era um armazém de madeira, máquina de arroz atrás, então tinha toda essa questão do beneficiamento. Eu lembro quando eu era criança que aqui tinha uma estrutura grande, não tinha asfalto. Meu pai tinha propriedades aqui e ele cultivava uva. E assim, tinha uma casinha de madeira na beira da estrada que vendia uva. E a minha mãe, já com as 3 filhas, e com a sogra, né, a minha avó, que é alemã, em casa, que minha avó sempre morou com a gente, elas começaram a fazer tortas e bolachinhas e vender ali na mesma venda. E daí começaram a fazer também café colonial, e daí os alemães ali da região de Rolândia começaram a vir. Foi assim que começou. Além de fornecer apoio aos imigrantes com o primeiro armazém da colônia, ele também foi responsável pela construção da primeira escola da região em 1931. Ainda no mesmo local, hoje as crianças do bairro frequentam a Escola Municipal Padre Anchieta. A comunidade alemã ali no Heimtal, né, era bem forte, né? E assim, meu avô, pelo que conta, ele tinha muito esse espírito de liderança, né? Então ele juntava o pessoal para conversar, tanto que o nome Heimtal foi o nome que todos em consenso deram ali ao bairro, né, nessas reuniões, numa dessas reuniões. A escola foi construída antes do serviço religioso, dos lugares para serviço religioso. Só que a escola, então essa foi a prioridade, o aprendizado foi a prioridade da comunidade alemã. E aí, como eles não tinham divergência significativa, então os cultos e a missa eram realizados no espaço da escola, no final de semana. A rodovia que liga o distrito da Varta até a BR-369 tem pouco mais de 14 quilômetros, ou seja, liga a zona norte de Londrina até o centro.
O nome foi dado através de uma lei estadual de 1986. A duplicação da rodovia aconteceu no ano 2000 e foi oficialmente inaugurada em 2005. Por coincidência ou não do destino, Straße em alemão significa caminho. Ou seja, além do pioneiro ter sido responsável por abrir as estradas de Londrina, ele também dá nome ao trecho urbano da PR-545, uma via de extrema importância para quem faz esse caminho diariamente. Essa rodovia, ela foi assim essencial, né? Porque daí ela trouxe, por exemplo, uma ligação um pouco mais rápida do centro para cá. E mesmo assim o Heimptal, que é 2 anos mais velho que Londrina, ainda não tinha asfalto. Então teve esse asfalto em frente, passando por dentro dele. Na época que foi construída, inclusive aqui, a rodovia, eu não tive essa noção tão clara quando fizeram a inauguração, deram o nome dele, porque eu tinha uma relação muito mais afetiva com ele do que uma noção da importância da cidade de Londrina. E hoje eu olho e penso, puxa, que legal, né? Reconheceram a importância dele. O Leandro faz parte da 5ª geração da família Lázari, que mantém um alambique na rodovia. Foi o avô que contou a ele sobre as dificuldades enfrentadas para transportar os insumos até o engenho, quando ainda não havia asfalto. Quem veio assim da Itália foi o trisavô, com 4 filhos. E aí foi assim, o trisavô chegou lá na região, no interior paulista, região de Lençóis Paulista lá. O bisavô no meio lá também, aprendendo a fazer e seguindo. O avô nasceu no meio daquilo também, sempre trabalhando como meieiro lá, né? Aí nasceu, se foi seguindo, surgiu um convite para ele vir abrir umas terras aqui no Paraná, abrir a terra e montar o alambique e fazer cachaça. Aí nesse meio tempo, né, como diz o sonho acho que de maioria das pessoas, ter o próprio negócio e tal, e ele sempre com o sonho de ter o próprio dele. E como ele chegou ali em 49, ficou lá trabalhando de meieiro com essa família, que era a família Caldeirão, ficou trabalhando lá até 69, nesse meio tempo. Meu pai e meu tio já, como disse, foi crescendo, virando homem, ajudando ele a trabalhar, ajudou a ter o que teve. E até chegar em 1970 conseguiu comprar uma propriedade, que é essa aqui. Aí conseguiu comprar os equipamentos para montar o alambique, e em 70 já tinha conseguido montar. Aí onde ele se desligou lá do trabalho dele, saiu de lá e veio começar a fazer cachaça aqui. Eu nasci aqui, estou aqui no meio aqui, gosto aqui, aprendi a gostar. É uma profissão que a gente, como diz, cada um é cada um, eu aprendi a gostar. E estamos aqui, como diz, graças a Deus, hoje está o meu pai aqui ainda, entre nós, o meu tio aqui, que é os dois os dois chefes da manada. E tá aí, eu tenho um primo meu, filho do meu tio ali, e aí a gente trabalha aqui também. E estamos levando a coisa, e estamos ajudando a levar a coisa aí também. Quem anda pela rodovia Carlos João Straße tem acesso a inúmeras empresas, grandes ou familiares, e principalmente indústrias, um dos setores que mais gera emprego na cidade. Através da rodovia, os trabalhadores vão e voltam de suas casas todos os dias em segurança. Uma rodovia asfaltada como se diz, é outra conversa, né? É outra conversa, e graças a Deus é uma propriedade que está aqui na beira da rodovia, da onde nós estamos aqui na rodovia, 100 metros. É muito bom, como dizer, é uma facilidade, né? Eu sinto muito orgulho, né, assim, também de uma cidade tão nova, ter crescido tanto. E, assim, há poucos anos atrás, meu avô estava ali desbravando, ajudando a fazer as estradas. Às vezes eu olho assim para a cidade e falo assim, nossa, será que meu avô participou disso daqui? Será que meu avô estava aqui em algum momento? Eu acho isso muito especial, né?